Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Eu sou o professor Carlos Alberto Station e estamos na aula 10 de Matemática preparatória para o concurso da Petrobras 2025. O tema desta aula é Matrizes e Determinante, parte 2. Nós vamos trabalhar com o Python e ver como ele calcula o produto de duas matrizes, 2 por 2, 3 por 3 e etc. Então, vamos lá? Bom, pessoal, eu vou começar com o estudo do cálculo do produto de duas matrizes em Python. Então, existem outros programas que também calculam o produto de duas matrizes, tá? 2 por 2, 3 por 3, ou até matrizes que não são quadradas, né? O número de linhas é diferente do número de colunas. De toda forma, você tem o Excel também, tem algumas calculadoras que calculam o produto de duas matrizes. Nós temos aqui, uma vez que você entrou no Python, eu estou usando o Jupyter Notebook, né? Você pode usar o Anaconda, outros programas em Python, mas você, uma vez que você abriu, né, você tem os comandos de biblioteca que você tem que dar, né? Esses comandos de biblioteca estão aqui, tá? Todos os que você tem que, para rodar no Jupyter Notebook, import NumPy as NP, né? Então você tem que importar essa biblioteca NumPy como NP, uma abreviação de NumPy, ó. Importar o Pandas e etc. Então você dá um Shift Enter, você está rodando essas bibliotecas aqui, tá? Então você pode estudar uma série de coisas como eu fiz aqui, tá? Calcular matrizes, determinantes e etc. E você tem a soma, ó, como é que você faz divisão, tem uma série de cálculos que você pode fazer, função do primeiro grau, gráficos e etc. E você pode estudar matrizes também pelo Python, tá? Muito bem, eu preparei essa aula com a seguinte maneira. Você tem uma célula aqui que é um texto, tá? Então vou escrever alguma outra coisa aqui, eu vou inserir, como é que eu insiro uma nova linha de programação? Eu venho aqui e clico no mais, tá? Ele vai abrir embaixo de matrizes em Python uma nova célula em branco. Aí eu vou escrever alguma coisa, porque matrizes em Python não é uma linha de programa, é só um texto de orientação. Então eu vou fazer um outro texto de orientação mostrando que se chama Markdown, que é para você não fazer código, né? Você vai fazer agora uma linha de texto, uma linha de texto qualquer, tá? Então eu venho aqui e vou fazer uma linha de texto qualquer. Agora eu vou escolher o tamanho da fonte. O matrizes em Python está nesse 1 aqui. Eu vou pegar o 2 ou o 3, um texto menor, tá? Por exemplo, o cabeçalho 3, ó, a letra vai sair num tamanho menor. Eu vou pôr aqui a aula 10, tá? Hoje é dia 5 de maio de 2025. Agora eu dou Shift Enter. Pronto, ele já escreveu para mim uma nova orientação aqui para trabalhar. Aqui tem os comandos de biblioteca que eu vou pedir para você colar, né? Então você iria, no caso, clicar aqui em mais e abrir uma nova linha de trabalho, ok? Uma vez que você então copiou, inseriu através desse mais essa nova linha de trabalho, você vai digitar isso que está escrito aqui, né? Import SymPy as SP. Então você vai importar a biblioteca SymPy como abreviadamente SP. E a partir do IPython display, import display. Aí você vai escrever isso, né? Você vai dar Shift Enter. Depois você vai ver por quê. Porque quando você calcula o resultado, ela vai pôr uma linha embaixo da outra e não vai estar do jeito que você vê nos livros, na prova, né? Ou na própria aula aqui, né? A matriz representada por colchetes ou parênteses. Você não vai ver assim, tá? Ela vai apresentar o resultado de outro jeito, mas você vai perceber que o resultado é aquele que você obteve, né? Então vamos lá, eu vou escrever a matriz M. Como era a matriz M? Era 1, 2, 3, 4, né? 1, 2 na primeira linha, 3, 4 na segunda linha. Então eu vou escrever isso. M é o NumPy, né? Abreviatura de NumPy. Array quer dizer matriz. Aí eu abro e fecho parênteses, ou seja, eu vou inserir alguma coisa dentro desses parênteses. O que eu vou escrever? Uma matriz. Se eu vou escrever uma matriz, ela tem que estar entre colchetes, então abre o primeiro colchetes, quer dizer matriz. E dentro desses colchetes eu vou escrever a primeira linha e a segunda linha também entre colchetes, separadas por uma vírgula. Eu vou dar Shift Enter e escrever a matriz N, tá? A matriz N vai ser escrita dessa maneira, igualzinho. Eu vou chamar de uma outra letra, que é a matriz N, igual np.array, array é matriz,
e escreva os números que compõem as linhas e colunas da matriz N, 2, 4, 6, 8. E agora eu dou Shift Enter de novo. Tá? Feito isso, quando você já tem isso pronto, se o professor der um outro exercício, você no lugar do 2 tem que colocar o 7, no lugar do 3 você tem que colocar menos 9, não tem problema nenhum. Tá? Eu poderia escrever aqui no lugar do 2, do 3, por exemplo, o número menos 9. Tá? Ele iria entender. Mas como eu quero colocar a matriz da aula passada, né? Vou dar um Ctrl Z aqui, ó, e vou dar um Shift Enter, ele roda, ele está armazenando na cabeça dele a matriz N, tá? Então ele já guardou, 1, 2, 3, 4. Agora eu vou escrever a matriz N, já escrevi aqui, 2, 4, 6, 8, e vou chamar de uma matriz O1, não vou chamar de Z não, eu vou chamar de O1, né? MNO, para manter a mesma sequência de letras, eu vou escrever o produto de M por N. Dot quer dizer produto, né? Quer dizer, na verdade, um ponto que representa produto em matemática, né? Então, eu vou dar um Shift Enter aqui, né? Ele está fazendo o produto ele está chamando de O1 M vezes N. E aí eu dou isso aqui. Aí eu vou mandar printar quem? O O1. Vou mandar printar a matriz O1, porque ele está guardando tudo na cabeça dele. Quando você mandar o comando print, né? Tem um outro comando que a gente vai aprender. Quando você dá o comando print, ele mostra qual é o resultado da matriz, que é o que te interessa, né? Então, nós temos aí o resultado. Você deve ter obtido esse resultado, né? 1, 2, 3, 4 vezes 2, 4, 6, 8. O resultado é 14, 20, 30, 44. Só que você vai falar assim, pô, professor, esse resultado aí, ele não tá legal como é mostrado nos livros. Então, aí é que entra aquele comando lá que a gente viu, que vai mostrar como eu posso escrever a matriz O1 de um jeito que a gente queira, né? Mostrando 14, 20, 30, 44 sem esse monte de colchetes aí, né? Então, eu posso fazer isso também para que ele apresente, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou copiar esse cara daqui, todo esse comando, vou dar Ctrl C aqui, Ctrl V aqui, e aí eu vou pôr, só que eu chamei de O, né? Eu vou chamar de O1, porque o que estava aparecendo lá em cima era o O1, o resultado de O1, tá? Então, O1 já está escrito aí, né? Que é o nosso 14, 20, 30, 44. Eu vou mandar ele expressar. Agora eu dou, olha, o comando agora de mostrar não é mais print, é display, né? Mostre. Então, ele vai mostrar o resultado do jeito que a gente gostaria de obter. Então, o que nós aprendemos aqui? Que o Python, ele calcula qualquer produto de matriz 2 por 2, tá? Então, você pode agora, a partir daqui, ó, inserir uma série de células, tá? E uma coisa importante também, uma série de novas células que você vai obter o resultado do produto da matriz 2 por 2. Você só mudaria os números. Você não precisa ficar digitando tudo isso de novo, tá? Um outro detalhe também importante, nós calculamos o produto de M vezes N, dessa maneira aqui, né? Tem também aqui que você pode digitar uma gradezinha que é orientação. Então aqui, né, nesta célula aqui, temos o produto de duas matrizes. É o comando, temos o comando, né? Temos o comando do produto de duas matrizes. Beleza? Então, isso aqui não faz nada, tá? É só uma orientação para você ter qual é o comando para fazer o produto de duas matrizes. Professor, mas não tinha que dar resultados diferentes? Não, na maioria das vezes, o resultado de uma matriz A vezes uma matriz B dá diferente de um resultado de uma matriz B vezes uma matriz A. No entanto, na maioria dos casos não dá. Quando que dá igual, como o caso aqui? Por que N vezes N está dando, navio vezes Maria está dando igual Maria vezes navio? Tá? Duas matrizes estão dando o mesmo resultado quando multiplicadas, embora você inverta, né, a posição delas. É porque uma é múltiplo da outra. Se a gente pegar a matriz Maria e a matriz navio, a gente vai ver que cada número aqui, da 123 para 124, a 123, que é essa célula aqui, foi multiplicada por 2 e você obteve esta.
Quando isso ocorre, o produto comuta. A gente diz que o produto comuta. Tanto faz multiplicar n vezes m como n vezes m. Então, tanto é que se eu fizer a diferença das duas matrizes, O1 menos O2, vai dar zero, tá? Porque elas são iguais, né? Isso é um resultado também que dá para mostrar. Eu gostaria, então, de passar para a escrita da caneta, né? Nós vamos trabalhar agora, não mais com o programa Python, mas também a gente pode entender que a gente pode checar o nosso resultado com o programa Python, tá? Eu espero que vocês tenham tido uma ideia mais ou menos, né, boa de como trabalhar com o sistema Python. Eu acho que se a gente brincar mais vezes, né, isso vai ficar mais reforçado. Nós vamos passar então para a parte de cálculos da matriz, de produtos de matrizes com a caneta, tá? Bom, pessoal, então nós vimos até agora nessa aula 10 como calcular o produto de duas matrizes através do Python. Ele serve apenas para checar se o cálculo que você está fazendo está correto, porque você sabe que você não vai poder usar isso na prova, né? Mas é um elemento a mais que você tem para te ajudar. Muito bem, eu vou pedir então para você assistir a aula anterior, né? A aula 009, e resolver os exercícios que forem propostos. Então vamos lá? Aqui você tem um exercício de cálculo matricial em que caiu na Sebrasp. E ele pede para você dizer se o C23 menos C22 é maior que 500. Então, o que você tem que fazer nesse exercício? Você tem que calcular, ele te dá uma matriz A, que essa matriz aqui ela é 3 por 3. Tá? Ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então, a gente diz que é uma matriz 3 por 3. Esse 3 aqui é da linha e esse 3 daqui é de colunas. Então, ela tem 3 linhas, 1, 2, 3, certo? E 3 colunas, coluna 1, 2 e 3. Beleza, até aí tá tranquilo, né? Agora, você vai escrever uma matriz C, tá? Uma nova matriz C, e ela vai ser 3 por 3, tá? Uma matriz C 3 por 3. De tal maneira que este C é A ao quadrado. Então, isso implica que você tem como calcular A ao quadrado. Aí você fala, pô, professor, como é que eu vou calcular A ao quadrado? E aí esse A ao quadrado vai ser a tua matriz C. Ele fala que C é A ao quadrado. Então, a primeira coisa que você tem que saber, né, é como calcular esse A ao quadrado. A partir daí, fica tranquilo, né? Porque você vai poder saber todos os elementos, inclusive esses dois elementos que ele está falando aqui. Quem é C23 e C22. Uma vez que vamos supor que você já calculou o A ao quadrado, dá lá um número lá, 4, 20, 50, 32, 47, 59, dá os vários valores aí da matriz C. Quem é C23 e C22? Isso você já sabe, porque eu já expliquei aqui no curso, tá certo? Então, quando você for calcular A ao quadrado, você vai obter números, diversos números. Você vai obter 3 números aqui, né, na primeira linha, 3 números aqui na segunda linha e 3 números aqui na terceira linha, tá? Quem é o C23? Onde está o C23? Ele está na segunda linha, que é esta linha aqui, e na terceira coluna, que é esta aqui. Portanto, fica fácil de saber quem é o C23. É o cara que estiver aqui. Tranquilo? O número que aparecer ali é o C23. Tá certo? Vamos supor que aparece o número, sei lá, 800. Tá? O C23 é 800. Esse seria o C23. Menos. Quem é o C22? Ele está na segunda linha e na segunda coluna. Onde está a segunda linha? Está aqui. Segunda linha. E a segunda coluna? Está aqui. Não é isso? Então, é esse careta daqui, bem no meio, né? Ele está na diagonal principal e na diagonal secundária também. Então, esse cara aqui seria o C22, tá? Então, vamos supor que este C22 desce 10, por exemplo, seja o número 10. Portanto, a subtração está dando quanto? 790, que é maior que 500.
aí você vai dizer que o exercício está correto, tá? Ele não está errado, estaria correto. Você ia cravar aqui como sendo certo. Então, é isso que você tem que fazer. Preciso fazer o A vezes A de todo mundo, tá? Então, eu vou fazer só daquilo que me interessa, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui a matriz A e depois a matriz A de novo. A vezes A dá A ao quadrado, tá certo? Então, como que eu faço o produto de duas matrizes 3 por 3? Isso a gente ainda não viu. O Python calcula isso aqui, né, num Shift Enter, segura Shift, depois que você digitou todo mundo, dá Shift Enter e já calcula a resposta para você. Isso vai dar uma matriz C, tá? Isso vai dar uma matriz C que vai estar aqui, tá? Então, vamos lá. Como eu quero só esse cara daqui e esse cara daqui, né, o C22, que é esse cara daqui, e o C23, que é esse cara daqui, eu não vou ficar fazendo uma matriz da primeira linha com a primeira coluna, por exemplo, porque não me interessa. Esse cara daqui, ele sai com a multiplicação desta primeira linha por esta primeira coluna. Isso eu não vou fazer, tá? Porque me interessa apenas aquilo que eu quero saber, C23 e C22. Então, eu vou escrever aqui toda a matriz A, 2, 0, 10. Olha o que você ia fazer na prova. Só escrever isso aqui, 40. Então, a matriz A multiplicada pela matriz A vai me dar uma matriz A ao quadrado que ele chama de C. E ele quer saber quem é C23 e C22. Então, vamos lá. Como que eu vou determinar agora o... Vamos pegar primeiro o... Tanto faz eu calcular um primeiro ou outro, né? Vamos calcular primeiro este cara daqui. Ele é quem? Ele é o C22. Ele está na segunda linha, linha 1, linha 2, e segunda coluna. Coluna 1, coluna 2. Ele está bem no meio ali, tá certo? Segunda linha, segunda coluna. Quem é este cara? Eu vou apagar, tá, o número aqui e vou inserir o número que eu achar, tá? Então, para obter esse cara daqui, que é o C22, eu tenho que pegar segunda linha, né, e segunda coluna, tá? Aqui eu coloquei A, né, mas aqui é C, né? Coloquei A por engano, tá? Erro meu aqui, desculpa. Aqui é os elementos de matriz da matriz C, C22 e C23, tá? Então, vamos lá. Como que eu faço para obter esse cara? Eu pego, que linha que ele tá? Ele tá na segunda linha, então vou pegar este cara aqui, vou pintar de outra cor, tá? Vou pintar em azul. Ele tá na segunda linha e segunda coluna, tá? Então agora o C22, ele é quem? Ele é 4, 0, 10, 10 e 22, tá? Este 4 eu vou multiplicar com este 0, então ele é 4 vezes 0, que eu já sei que dá 0, mais, vou pegar o 10 com o outro 10, vai ficar 10 vezes 10, que eu já podia escrever como 100, mais 20 vezes 2, tá? Eu multipliquei cada elemento da primeira linha pelo correspondente elemento da segunda coluna, tranquilo? Então, cada elemento da segunda linha com cada elemento da segunda coluna, tá? Aqui é linha e aqui é coluna, tranquilo? Então, é 4, 0, 10, 10, 22. 20 vezes 2. Todo mundo concorda comigo? Concorda, né? Então, este é o jeito de calcular esse cara aqui. 4 vezes 0, isso vai para 0. 10 vezes 10, isso vai para 100. E 2 vezes 20 dá 40. Então, isso aqui está dando 140. Olha, está dando 140. Já sei que esse cara daqui é 140, tá? Então, eu vou fazer agora o C23, eu vou colocar aqui, tá? Menos 140 é maior. Será que é maior que 500? Então, aqui eu vou colocar o C23, tá? C23. Essa é a última conta que eu vou fazer. Então, eu preciso achar o C23. Olha que facinho. O C23 é o cara que está aqui, né? É o cara que está ali na segunda linha e terceira coluna. Este cara daqui é o C23, tá? C23, eu preciso pegar
a segunda linha mais a terceira coluna. Então, viu que fácil? Então, para obter o C23, eu tenho que trabalhar com a segunda linha e terceira coluna. Então, vai ficar o 4, 0, né? 4 vezes 0, mais 10 vezes 20, que dá 200, mais 40 vezes 40, que dá 1600, né? 1600. 40 vezes 40. Tá tranquilo? Então, confirmando, 4 vezes 0, 10 vezes 20 e 20 vezes 40. É isso, essa conta que a gente tem que fazer. Tá? 40 vezes 40. E quanto que dá isso? Portanto, esse número está dando quanto? 1.800. 1.800 que eu tenho que subtrair de 140. Portanto, quanto dá 1.800 menos 140? Isso dá 1.660. Portanto, está dando um número maior que 500. Então, nós vimos nessa aula o produto de matrizes via Python e também um exercício resolvido da Sebrasp envolvendo matrizes, no caso 3×3. A gente se vê na próxima aula. Um abraço a todos e até mais!